Como funcionava o cinema brasileiro em termos de mercado nos anos 20? Esse é o mote da nossa conversa, nossa entrevista hoje com o professor Arthur Altran. E essa entrevista tem tudo a ver com o projeto Caipiras nas Telas, no qual eu, Gustavo Padovani, sou um dos diretores, junto com Augusto Espoto, e nós abordamos exatamente o cinema dos anos 20 feito em Campinas, uma noção inclusive que é conhecida como ciclo regional e que aconteceu em várias cidades de nosso país, Campinas sendo uma delas. O próprio Arthur Altran discute isso num artigo que ele escreveu chamado A Noção de Ciclo Regional na Historiografia do Cinema Brasileiro e debate essas questões ao longo da nossa entrevista também. O Arthur, ele é autor do livro Pensamento Industrial Cinematográfico Brasileiro, no qual ele analisa dos anos 20 até os anos 90, no século 20, como que a produção cinematográfica brasileira, em termos de distribuição e mercado, se desenvolveu. Então tem tudo a ver com o nosso trabalho e por isso nós chamamos ele também para trocar essa ideia e ver o que ele tem a dizer sobre os paradigmas da época e coisas que permanecem até hoje em diferentes formas. Vamos então à entrevista. Eu queria começar que você falasse um pouco sobre essa definição, né, de ciclo regional de cinema, o que ela significa e como essa noção se tornou central na historiografia do cinema brasileiro. Ciclo regional, como muitas das expressões que se aplicam à história do cinema, às vezes mesmo à teoria do cinema, não é um conceito preciso, né? É algo que foi utilizado por cineastas, por jornalistas, por alguns historiadores do cinema também. E eu não diria que é tanto um conceito, mas mais uma noção, né? Em geral, essa noção foi usada e é usada até hoje por historiadores do cinema, jornalistas, mesmo cineastas, para designar a produção de cinema fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente nos anos 10 e 20 do século XX. Tá? Nos anos 1910 e 1920. Às vezes é utilizado também para outros momentos da história. Então você vai encontrar, por exemplo, a expressão ciclo baiano para o cinema que foi feito na Bahia entre o final dos anos 50 e os anos 60, enfim. Então, em outros contextos também você vai perceber que essa expressão é utilizada. Tá? Mas, resumindo, seria isso. E tem um momento específico em que essa expressão, enfim, parece que surge mais, ou aparece entre as pessoas que fazem cinema, que é nos anos 50, no século passado, né, no século XX, quando a historiografia sobre o cinema brasileiro, de fato, começa a se articular. Então a gente vai encontrar essa expressão ciclo regional, no caso o ciclo de Cataguases, num texto de ninguém mais, ninguém menos que Humberto Mauro. Ele, quando rememora a experiência dele num texto que ele publicou em 1954, ele fala em ciclo de Cataguases. Mas outros autores, já naquele momento, também se utilizam dessa expressão ciclo regional, como, por exemplo, o B.J. Duarte, que foi um crítico historiador importante aqui de São Paulo. Tá? E a partir de então, vários historiadores, críticos, cineastas têm usado essa expressão. Tá. E é justamente pegando desse ponto, eu queria entender de quais maneiras a gente pode questionar um pouco essa noção de ciclo, tá? Dentro da história, que você tem o artigo, né, a noção do ciclo regional na historiografia do cinema brasileiro, e aí que você colocasse por que se pode questionar, você faz lá uns 4 apontamentos que essa noção, ela limita, né, de alguma forma ela sufoca alguns entendimentos da historiografia nacional, né? E também eu acho interessante que você propõe a ideia de polos. Então eu queria que você comentasse um pouco isso. Primeiro dizer o seguinte, antes de criticar, vou elogiar. No fundo, a ideia de ciclo regional, a noção de ciclo regional, ela foi muito útil porque primeiro levou a perceber a produção nessas cidades, enfim, fora dos lugares onde tradicionalmente o cinema foi mais produzido, que sem dúvida foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. Né? Então, nesse sentido, foi produtiva a ideia. Além disso, também levou a que diversos pesquisadores fossem estudar, né, a produção desses lugares. Então, em relação a Campinas mesmo, tem o Carlos Alberto de Souza, com um trabalho dele importantíssimo. Cataguases, ninguém mais, ninguém menos que Paulo Emílio Salles Gomes. E assim por diante. Enfim, o ciclo de Porto Alegre foi estudado pelo Antônio Jesus Pfeil. E assim por diante. Enfim, ela foi útil, essa ideia. Né? Ela é útil. Né? No entanto,
do meu ponto de vista, ela contém vários senões que estão expostos nesse artigo que eu vou resumir um pouco. O primeiro, talvez seja o senão mais grave, é a ideia de regional, né? No fundo, isso não é uma reflexão minha, no fundo eu parto do Raymond Williams, né? Um importante sociólogo inglês, que a ideia de regional, no fundo, ela é uma ideia que hierarquiza, né? Hierarquiza para baixo. Em geral, quem utiliza essa expressão regional parte do pressuposto de que existiriam as metrópoles, de que existiriam as cidades mais importantes, e o regional, em geral, é utilizado no sentido de algo menor, de algo menos importante. Então, no fundo, tem uma hierarquia. Não há nenhum motivo, no fundo, para a gente não pensar que o Rio de Janeiro e São Paulo, essas cidades, são elas mesmas regionais, regiões também. Porque elas se veem, e nós vemos a partir de uma opressão cultural, essas cidades como polos que seriam a nação, que resumiriam a nação, principalmente o Rio de Janeiro, né? E São Paulo em grande medida também. Mas no fundo elas também são regiões, elas também têm particularidades, mesmo que, claro, a influência econômica, cultural, social dessas cidades seja muito maior do que, por exemplo, de Campinas, né? Mas são regiões. Então, o primeiro, porém, é esse. No fundo, o regional ele implica uma diminuição. A segunda, a própria expressão ciclo. Porque essa ideia de ciclo, aí já nem aplicada ao regional, no fundo ela foi retomada, principalmente por cineastas, também por críticos, historiadores, no fundo para um pouco compreender a história do cinema brasileiro. Como se o cinema brasileiro fosse marcado em toda a sua história por ciclos. Como se o cinema brasileiro vivesse marcado por isso, né? Ciclos em que se produz muito e logo depois, ou pouco tempo depois, se produzir muito pouco ou nada, né? Então, essa ideia de que a história do cinema brasileiro seria marcada por um eterno recomeçar, por momentos em que se produz muito e depois pouco, ela marca diversos autores, né? E, no fundo, do meu ponto de vista, enfim, historiador, eu acho que é uma compreensão bem equivocada da história do cinema brasileiro. É como se a gente sempre se repetisse, o que não é verdade. Primeiro que a história nunca se repete, né? E quando a gente examina a história do cinema brasileiro, a gente vê que não se repete de fato. Há alguns problemas que permeiam essa história, como ao longo de essa altura de mais de 100 anos, como o domínio do produto americano no mercado, enfim, com uma dificuldade de industrialização, pelo menos do cinema, não da televisão, mas certamente do cinema. Esses problemas, de fato, eles permeiam. A relação fortíssima e necessária com o Estado, enfim. De fato, essas questões, essas características permeiam, se não toda, grande parte da história do cinema brasileiro. Mas não é eterno recomeçar, porque se altera sempre, não é? As experiências são diferenciadas também ao longo do tempo, embora alguns problemas sejam marcantes ao longo dessa trajetória, ou se repõem de diferentes formas ao longo dessa história. Mas a relação com o Estado, por exemplo, falar de uma coisa que eu estudei muito, não é a mesma nos anos 30 e hoje em dia, ou nos anos 30 e nos anos 70. Embora desde os anos 30 haja relações do cinema brasileiro muito fortes com o Estado. Então, também essa noção de ciclo, embora, que se espraiou muito, né, pelo meio cinematográfico, eu também não acho ela uma ideia muito feliz, no fundo. Sabe? Essa é uma segunda razão. No fundo, as duas expressões que compõem aí a expressão ciclo regional eu acho muito complicadas, as duas palavras. Talvez seja uma herança ou uma inspiração também a forma como alguns historiadores trataram a história econômica do Brasil, né? Os ciclos econômicos. Tal. Isso parece ser algo que passou para o campo do cinema também. Tá. Né? Então, a gente pode pensar por aí. Me parece, questão limitadora no ciclo regional é que, na realidade, quando a gente vai investigar algumas dessas cidades, né, onde ocorreram chamados ciclos regionais, eu falo particularmente de duas que já há mais pesquisas, né, ou pelo menos eu conheço mais pesquisas, que são Recife e Porto Alegre, Recife estudado pela Luciana Araújo e Porto Alegre pelo Glênio Póvoas. O que a gente vai notar na filmografia dessas cidades é que, no fundo, é que a produção de cinema
é anterior ao que em geral se denominou ciclo regional e posterior também, só que não de filmes de ficção, e sim de filmes de não ficção, documentários, cinejornais, reportagens cinematográficas, que continuam sendo feitas depois do que se chama, dos chamados ciclos regionais, e às vezes antes também. Nessa cidade já há filmografias bastante extensas, né? Pesquisadas, então a gente sabe disso. Então também o ciclo regional é limitador nesse sentido, de que parece que não houve nenhuma produção depois. E houve, continua havendo. Só que talvez não o cinema sonhado, o cinema desejado, que é sempre o cinema de ficção. Mas sim, jornal, a reportagem, a cavação, Sim. enfim, o que permitia, de fato, as pessoas viverem de cinema lá nos anos 20 e 30. Né? Então, também, nesse sentido, eu acho limitador a expressão. Ela acaba encobrindo aspectos importantes da nossa produção. E principalmente para além da ficção. Porque a realidade cinematográfica no Brasil, nos anos 10, 20, 30, não foi a ficção, foi a não ficção. Isso é que permitia que as pessoas vivessem de fazer cinema. Não eram os filmes de ficção. Os filmes de ficção, em geral, davam prejuízo e levavam a que, em geral, as pessoas desistissem de fazer cinema. Com todo o amor que elas pudessem ter, apesar do trabalho. Mas eram prejuízos enormes. Então, a não ficção é que permitia a sobrevivência e a manutenção de um certo parque de equipamentos, de um certo know-how cinematográfico, e que inclusive investiu o dinheiro que se ganhava na não-ficção na ficção. Né? Então, o ciclo regional também obscurece essa realidade de produção e econômica do cinema brasileiro, a partir de um certo ponto de vista. Ah. Eu só queria que você comente, se você puder, da questão dos polos, assim, por que você vê como uma não sei se uma saída, mas é uma hipótese. É claro que quando um historiador cria um problema, é bom que ele também dê uma solução, né? Então, claro, alguns colegas me colocaram isso, e algumas colegas também, historiadoras. Tá, você não quer falar de ciclo regional, mas então o que seria, né? Uma expressão mais contemporânea nossa, que me parece interessante, é pensar em polos de produção, né? Me parece que há outras ideias que a gente pode ter também, essa não é a única, mas uma ideia contemporânea que me parece que, guardadas as devidas proporções, você pode aplicar para outros momentos da história, é a ideia de polo. A ideia de polo até faz um certo sentido nos anos 20, o polo de Campinas, o polo de Recife, o polo de... Pelo seguinte, porque muitas dessas experiências não eram totalmente fechadas em si próprias, mas em grande medida eram. Em grande medida eram. Não totalmente, mas em grande medida eram experiências que os filmes acabavam não circulando muito, os profissionais circulavam relativamente pouco para além daquela região. Né? Então a ideia de polo, claro, repensada, reorganizada, me parece que pode ser útil. Também, claro, talvez para pensar que essa cidade, essa região, esse estado, enfim, teve uma atividade produtiva, mas não de filmes de ficção, durante um tempo grande ao longo da história. É o caso do Recife, por exemplo, e de Porto Alegre, né? que na realidade, produziram filmes ao longo de anos e anos e anos, né? Mas muitas vezes não de ficção. Digamos assim, a produção fora dos principais eixos, dos principais centros produtores de um determinado país, no fundo, ocorre em diversos países. Tá? No México, notadamente, tá? Nos anos 20, você vai ter produção fora da cidade do México em outras cidades, às vezes mais forte até do que na cidade do México, e no Chile também. A produção em outras cidades do Chile, fora de Santiago, em alguns momentos dos anos 20, foi mais forte do que em Santiago. Tá? Então não é algo específico do Brasil. E me parece até... assim, eu estou um pouco especulando, tá? Uma coisa que teria que pesquisar mais. Mas lembrar o seguinte, a forma como o cinema se organizava em termos de produção, né? até quase o final do século XX, um pouco antes do final do século XX, era como outras indústrias mecânicas e de alto grau de investimento tecnológico e de capital. O que eu quero dizer com isso? Eram concentradas a produção, não
não a fruição e a circulação, mas a produção industrial tendia a ser concentrada espacialmente. Isso não é só o cinema. Se você pensar em indústria automobilística, era concentrada espacialmente, em alguns lugares, em algumas cidades. Né? Detroit, nos Estados Unidos, enfim, São Paulo no Brasil, etc, etc. O cinema ele tinha essa mesma característica. Né? Isso mudou, claro, bastante. Né? Mas na realidade, claro, que nos Estados Unidos não se produzia também só em Hollywood. Se produzia em outras cidades, só que muitas vezes não de forma industrial, era de forma artesanal, digamos assim, ou não industrial. Né? A produção industrial tendia a se concentrar nos Estados Unidos, em Hollywood. Né? Ou na Alemanha, em Berlim, na Itália, em Roma. E claro que as outras cidades que eventualmente produziam muito menos. Né? O que difere no caso brasileiro, ou no mexicano, ou lá no Chile nos anos 20, é que na realidade não tem indústria de cinema. Então, em determinado momento, o Recife está produzindo mais do que o Rio de Janeiro, né, durante alguns poucos anos. Porto Alegre produz tanto quanto São Paulo ou Rio, porque não tem indústria, o número de produção de filmes de ficção era muito pequeno. Né? Quais alguns fatores que você observa que faz essa produção acontecer nessas cidades que não são os eixos mais conhecidos? Você consegue delinear ou ter uma hipótese sobre? Pensando na década de 20, claro que um primeiro elemento, que eu acho que é comum a todas essas experiências, e não só regionais, mas também a São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Claro, a paixão, né, o amor pelo cinema, e particularmente pelo cinema norte-americano. Dominava o mercado brasileiro, né? Era um entretenimento com uma força enorme de público já nos anos 20, né? Bastante difundido já, com um número de salas de cinema representativo, etc. E com já os fãs cinematográficos. Né? E, claro, o desejo de dialogar com aquilo que se via. Né? Fosse para tentar, aspas, imitar, que nunca é imitação, mas enfim, fosse para tentar fazer uma contrafação tida por nacional, fosse pelo motivo que fosse, mas enfim, experienciar ou experimentar, né? Essa maravilha artística que arrebanhava o fanatismo de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, né? E claro que algumas dessas pessoas no Brasil e em outros países também queriam tentar ter essa experiência, né? No fundo, não foi só Campinas que foi vista como uma Hollywood, né? Claro, Hollywood já ocupava o coração e as mentes de todos os fãs, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Ou em grande parte do mundo, não sei se no mundo inteiro, mas em grande parte do mundo, inclusive no Brasil. Era a grande referência de cinema. Então, quando se partia para a produção de filmes, enfim, buscando algum espaço, né, cultural, de mercado, que fosse, esse sonho de uma Hollywood estava muito presente, né? A Cinearte, que é a mais importante revista cinematográfica brasileira daquele período dos anos 20, mesmo de períodos posteriores, chega a lançar, por exemplo, uma pergunta: qual será a Hollywood brasileira, quando o Cinearte vai mapeando a produção e vendo que tem produção em Campinas, que tem produção em Recife, que tem produção em Porto Alegre, que tem produção no Rio, que é onde a revista estava sediada, né? Rio de Janeiro. Ela se indaga: onde será a Hollywood brasileira? Cataguases, claro, também, né? Nas cartas que o Adhemar Gonzaga troca com o Humberto Mauro morava em Cataguases, né? Às vezes o Gonzaga fala Catawood, pensando Cataguases como a Hollywood brasileira. Então isso, no fundo, esse sonho industrial permeava, como eu disse, corações e mentes dos fãs. Tá? Não me causa estranheza. Fosse num sentido de sonho, fosse num sentido talvez um pouco autirônico. Isso também a gente tem que perceber um pouco. Eu acho que era mais de sonho, né? Mas talvez autirônica nos casos também. Né? Isso é uma coisa. Um relativo também fechamento. O que eu estou falando de relativo? Eu quero dizer com relativo fechamento. Esse é um momento, na realidade, que o meio cinematográfico brasileiro, ele na realidade estava começando a se formar e a se estruturar. E muitas vezes, quem produzia cinema em Campinas não sabia que em Recife havia produção. Ou mesmo em São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro. É a revista Cinearte, justamente, que tinha circulação nacional,
que vai criar essa consciência entre os produtores de cinema, entre as pessoas que faziam cinema, de que não, existe gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, nós temos interesses comuns, nós temos uma luta. Quem começa a criar isso é a revista Cinearte, nesse período. Mas essas experiências, então, elas têm de um relativo, como eu disse, fechamento, no sentido de que, primeiro, os filmes tendiam a circular muito pouco para fora das cidades, né, onde eles eram produzidos, e a própria experiência cinematográfica desses produtores culturais também acabava, não totalmente, mas em grande medida se encerrando em si mesma, né? Seja porque pouca gente continuava depois fazendo cinema naquela cidade, seja porque se circulava relativamente pouco para outras cidades, etc. Então, havia um relativo fechamento naquela experiência. Repito, não total, mas relativo. Né? O que a mim me chamou uma atenção, por exemplo, em Campinas, é justamente o que fura esse relativo fechamento. Né? Então, tem duas figuras que me interessam muito, uma mais do que a outra, na realidade. A primeira é o Tomás de Túlio, porque ele primeiro, por tudo que a gente sabe, ele foi um grande técnico cinematográfico, um grande cinegrafista, né? Talvez um dos melhores cinegrafistas do Brasil naquele período. E ele circula. Ele, depois de Campinas, ele vai fazer filmes em Porto Alegre, enfim, tem experiências em São Paulo, enfim, é uma dessas pessoas que continua na batalha do cinema brasileiro, né? Numa função central, que era ser cinegrafista, etc. É uma figura bastante interessante, né? E a outra, figura que me interessa, uma das figuras mais apaixonantes para mim do cinema brasileiro, na época, dos anos 20, muito criticado, com razão, porque não era uma pessoa muito honesta, digamos assim, mas que é o Wes Kerrigan, né? Ele dizia ser norte-americano, mas que na realidade era um imigrante italiano chamado Eugênio Centenaro, enfim, que teve uma vida bastante aventurosa e aventureira no Brasil, uma vida muito rocambolesca mesmo, e que trabalhou em cinema em diversas cidades brasileiras. Né? Dirigiu filme em São Paulo, dirigiu filme em Campinas, no caso Sofrer para Gozar, dirigiu filme em Porto Alegre, enfim, sempre filmes de ficção, né? Também dirigiu filmes de não ficção, mas se destaca mais na carreira dele os filmes de ficção. E sempre, enfim, ele tinha um talento, enfim, para arrebanhar dinheiro para fazer esses filmes, né? Agora, sempre muito polêmico, porque enganava os produtores, contava mentiras sobre sua vida. Então, há esse caos, né, que talvez o Carlos Roberto possa confirmar se é verdadeiro ou não, que o Kerrigan se apresenta como um realizador norte-americano lá em Campinas, faz o Sofrer para Gozar, já vai fazer até um segundo filme, mas aí chega um norte-americano na cidade e o Kerrigan é confrontado com o norte-americano. E aí se descobre que ele não sabe falar inglês. Né? Então esse tipo de aventureiro, que na época era muito, muito mal visto, claro, pela crítica cinematográfica, por outros produtores, imagino as razões, mas que são figuras, às vezes, importantes para o cinema brasileiro daquele momento, no sentido de manter a produção. Porque era um homem como esse que conseguia produzir filmes de ficção. Não só como ele, né, claro. Havia homens muito corretos que também produziam. Mas um indivíduo como esse também foi importante. Né? Fora que ele também levava, digamos assim, a uma certa difusão de conhecimento cinematográfico por essa circulação que ele tinha, né, entre as diferentes cidades, entre diferentes profissionais. Claro, o que o próprio Tomás de Túlio dizia é que foi o Kerrigan que leva ele de Túlio a Porto Alegre. Então, um homem que vai tentando articular a produção em seus diferentes níveis num cinema que era, isso a gente tem que dizer também, extremamente subdesenvolvido. Né? A produção brasileira era muito pobre, muito subdesenvolvida. Então, não era fácil fazer esses filmes de ficção no Brasil. O mercado brasileiro era tomado de cerca de 80% desde a Primeira Guerra Mundial pelo filme norte-americano. Tá? Mas enfim, um mercado dominado pelo filme estrangeiro, que está a serviço desse filme estrangeiro e que não precisa do filme brasileiro. No fundo, o filme brasileiro é algo de ficção que, no fundo, não tem espaço nesse mercado. Né? Ora, então, mas como que as pessoas conseguiam viver de cinema nesse período? Sobretudo pelo cinema de não ficção. Documentários, cinejornais, reportagens. Fosse porque
como diz o Jean-Claude Bernardet, não tinha competição estrangeira, como não tinha competição. Bem, vamos lembrar que tudo isso é antes da televisão, né, muito claro, antes da internet, etc. Então, o modo como você tinha, por exemplo, de ver imagens do carnaval que atraíam o público era pelo cinema. Imagens dos poderosos do momento, ou de uma ressaca do mar, era pelo cinema brasileiro. Então, tinha aí um espaço, pequeno espaço no mercado, né, que podia ser ocupado pelo produtor brasileiro. E também pela famosa cavação, que era a cavação, e que envolvia a não ficção, no fundo, preponderantemente. Né? Era os produtores, os realizadores, irem a políticos, a fazendeiros, a autoridades eclesiásticas, militares. E, olha, o cinema é uma maravilha para propagandear a sua cidade, os seus feitos, o seu governo, e vendia essa encomenda, né, para essa autoridade militar, política, eclesiástica. Essa é uma outra forma de manutenção econômica. Essa era a realidade econômica do cinema brasileiro. No entanto, havia o sonho. Tá? Essa realidade que eu estou resumindo, evidentemente, aqui, não era compreendida claramente por todos. Né? Talvez pela grande maioria das pessoas que fazem cinema. É muito fácil aqui resumir, mas no fundo isso demorou para ser compreendido. Né? Essa estrutura de mercado. A partir de cinearte e do trabalho de Pedro Lima e Ademar Gonzaga é que se começa a entender melhor essa estrutura de mercado. Né? Ela não era claramente compreensível. Ninguém tinha estudado isso antes. E ela era recente, então. Então o que havia era muito sonho que ocupava os corações e mentes das pessoas, achando que se imitassem Hollywood, ora, se o filme americano dá certo, porque ele é bom, porque é bem feito, porque conta histórias que são interessantes, seja quais forem de amor ou policial, o que for, olha, o que a gente tem que fazer é muito parecido. Né? Seguir esse mesmo modelo de decupagem, de produção, de narrativa, e que há de dar certo. Alguns, claro, confrontavam com essa ideia, não é igualzinho o filme americano, é temperar isso com a brasilidade, com o que seria entendido como verdadeiramente brasileiro, etc. Mas, enfim, seguimos a estrutura geral do filme americano, há de dar certo, o público há de se reconhecer nisso. Só que muitas vezes sem ter noção, ou na maioria das vezes sem ter noção, de todo o aparato industrial que estava, e de mercado também, de distribuição e de exibição, e de publicidade que estava por trás do cinema norte-americano. E principalmente sem ter a noção, que demorou muito para isso ser compreendido, de que havia uma situação de ocupação do mercado. Né? Isso demorou muito para ser compreendido. Porque não era nada óbvio. Não é porque eles eram burros, não. Não, isso é muito difícil de compreender. Muito difícil de compreender. Então, demorou muito tempo para que fosse plenamente compreendido. Então, naquele momento, o desafio que esses homens e mulheres tinham naquele momento, que eles achavam que não. Então a gente dialogando com Hollywood, tentando imitar Hollywood, emular Hollywood, e lançando filmes dessa forma, aí isso há de dar certo. Né? Na verdade, os filmes é uma... se a gente tiver como padrão, né, o modelo de realização do filme americano, era uma pálida cópia, porque evidentemente eles não tinham a estrutura de produção dos filmes americanos, em geral. Né? Poucos filmes colavam desse ponto de vista. Mas mesmo que colassem, né? Mesmo que fossem filmes que conseguiam dialogar, digamos, mais proximamente com o cinema norte-americano, com um José Medina, no fundo esses filmes não tinham estrutura de distribuição e de exibição. Eles não estavam inseridos no mercado também, em termos da estrutura. Nesse período você já tem toda uma estrutura de distribuição e exibição em nível mundial do cinema norte-americano. E sempre lembrando que é o Brasil dos anos 20, tá? Que também, não sei se hoje isso é claro para todo mundo. É um país que, no fundo, ainda é agrário. Pouquíssimo industrializado. Pouquíssimo industrializado. Em termos de exportação industrial, nada, praticamente. O Brasil vivia, no fundo, de produtos agrários. Então, um país muitíssimo atrasado em termos de estrutura econômica. Né? Fazer cinema, então, que é filmar arte, mas que é indústria também. É evidente que tem uma dificuldade estrutural até grande aí. Eu queria perguntar uma coisa mais sobre a distribuição, né? Como que ela se dava nesse período? Por exemplo, quando você pega os relatos, até a pesquisa do Carlos fala um pouco sobre isso, né? Acho que tem um relato, não sei se é na Selecta muito bem, mas que a cópia não chegou
entendeu? Se enviava por trem. Você tem um pouco dessa. Você poderia falar um pouco disso, assim, como que era essa. Ou que se É, entendia, se fundavam outras empresas distribuidoras, como que era esse entendimento? Como se fazia a distribuição? o mercado brasileiro ele foi estruturado, né, a partir mais ou menos da Primeira Guerra Mundial, a serviço do cinema americano e por obra das distribuidoras de cinema norte-americano, né, as majors. Elas começam a chegar aqui durante a Primeira Guerra e no início dos anos 20 todas as majors já têm agências instaladas no Brasil. Tá? Mas para distribuir, claro, filmes norte-americanos, não para distribuir filmes brasileiros. Em ocasiões muito raras, né, como forma de entendimento, enfim, principalmente para se evitar qualquer legislação protecionista, que não havia ainda, né, no Brasil, elas distribuem filmes americanos, filmes brasileiros, perdão. As distribuidoras norte-americanas distribuem filmes brasileiros, mas isso era muito raro. Tá? Tem o caso do Guarani, dirigido pelo Capelaro, que foi distribuído pela Paramount, enfim. Mais um Barro Humano, que também foi distribuído por uma major, mas eram exceções. Né? Então, como era feita a distribuição do filme brasileiro em geral? É, eu te diria o seguinte, que no fundo, de alguma forma, também ela artesanal. Das duas, uma. Ou se entregava a cópia a algum agente que viajava de cidade em cidade para tentar explorar essa cópia, né? E claro que isso resultava muitas vezes, se não todas não, mas muitas vezes, no fundo, em perder a cópia e não receber nenhum dinheiro, né? Ou então, às vezes, alguém ligado à produção acabava levando essa cópia para alguma cidade, tentando negociar, etc. Mas é uma forma, você já pode ver, completamente distante de uma viabilidade econômica, né? Se a gente pensar o que era o cinema. Porque é preciso pensar o seguinte, eu não sei se é claro para todo mundo. O que há entre uma distribuidora major, isso até hoje, e uma sala de exibição, é um contrato. No qual você fecha o contrato, aí varia, esses contratos variam um pouco, mas por exemplo, durante um ano. Né? Então, se a Major fechou o contrato, no caso brasileiro, com uma sala de cinema, no fundo com uma companhia exibidora, é para exibir os filmes dela durante o ano inteiro. Não tem como você ficar metendo um filme brasileiro, ou o que seja, e furando esse contrato. Para o exibidor isso não interessava economicamente. Uhum. E claro também, o que esse exibidor, mesmo por camaradagem, por isso ou por aquilo, ou por patriotismo, o regionalismo, também o negócio com o exibidor também não era fácil. Porque o contrato dele com a Major, em geral, economicamente era mais rentável. Então, mesmo que esse exibidor fosse muito patriota, muito amigo do cineasta, de algum cineasta, etc., é evidente que o que ele abria era um caso de exceção. Não, eu ia até perguntar, assim, não sei se você vai entrar um pouco nisso, mas sobre o parque exibidor, né? Porque você vê já nas cartas, né, do Pedro lá na Selecta, né, já pedindo para os exibidores, olha, a gente precisa de espaço, né? O Felipe Risse também tem um monte de artigos que ele faz no jornal, que tá até no livro do Carlos, né? No final pedindo, olha, acreditem, a gente tem que brigar, tem que acontecer. Não sei se você também pode falar um pouco das salas, né? De como era essa estrutura, né? Um pouco. Nos anos 20 você já tinha, né, um mercado exibidor no Brasil bem estruturado, né? Nas grandes cidades, nas cidades médias, mesmo em algumas pequenas cidades. Claro que o interesse das distribuidoras major se dava sobretudo em relação às grandes e médias cidades. Né? Mas você já tinha um mercado exibidor bem estruturado. Lembrar o seguinte, isso no fundo foi com a exibição no Brasil se estruturou até os anos 90, mais ou menos. Não eram companhias estrangeiras. Eram, em grande medida, companhias de capital nacional, né? E que tinham contrato com distribuidoras majors de filmes estrangeiros. Elas exibiam filmes estrangeiros, norte-americanos em geral, mas as companhias de exibição eram em geral de capital nacional, tá? E sediadas no Brasil, etc. Isso foi até os anos 90. Começa a mudar nos anos 90, quando chega a Cinemark, o CI, etc. Mas é outro momento totalmente diferente. Mas como eu havia explicado, a estrutura tá toda a estrutura econômica está toda elaborada em prol do cinema norte-americano, né? Seja por contrato, seja pelo interesse econômico, seja porque é um produto que já estava testado e com uma grande aceitação pública, que era o filme americano. Ora, você colocar um elemento novo aí,
que não tinha sido suficientemente testado com o público, que no fundo tinha uma quantidade muito pequena de produção, que estava fora dos contratos já estabelecidos. É evidente que para o exibidor ficava uma situação pouco interessante, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Por outro lado, claro, o produtor tem interesse em que o seu filme seja exibido, né? Seja por motivos culturais, mas também econômicos, que o seu filme seja exibido. Então tenta apelar para isso, para o patriotismo, né? A ideia do cinema brasileiro, para uma pretensa qualidade nacional, da cultura nacional que um filme brasileiro possa ter, ou então apelar para a ideia de que não, fazemos filmes tão bons quanto os americanos, apelar para esse tipo de ideia. Seja tudo isso verdade ou não, no fundo isso não tem como furar uma estrutura capitalista que está totalmente organizada, né? Não vai demorar a Pedro Lima, Adhemar Gonzaga, os cineastas também perceberem que tinha que haver alguma legislação protecionista. Cinearte, apesar de ter uma postura em geral liberal no campo da economia, começa a defender medidas protecionistas que já ocorriam em outros países. A Itália já tinha medidas, a Itália é fascista, mas enfim, mas já tinha medidas protecionistas para o seu próprio cinema. Mas a Inglaterra liberal também tinha medidas protecionistas para o seu cinema. Então essas notícias começam a chegar ao Brasil e começa a se perceber que é necessário algum tipo de protecionismo por parte do Estado ao produto nacional para que o cinema se desenvolva. O que, só um parênteses, não é distante de outras indústrias, né? A industrialização no Brasil e, em geral, nos países de industrialização retardada aconteceu com base em medidas protecionistas para essas indústrias. Você teve que aumentar, por exemplo, no campo automobilístico, absurdamente a taxa de importação de carros estrangeiros para ter produção de carros aqui. Isso não é, no fundo, muito diferente de outras indústrias, né? Sim. Agora, o protecionismo no campo do cinema ele vai nascer no campo do cinema brasileiro, né? Em 1932 já, o governo Vargas, né? Mas sempre muito tímido, né? De fato, esse protecionismo no cinema brasileiro ele só vai se ampliar mesmo num sentido mais industrializante já lá nos anos 70, né? Na ditadura militar. Na década de 20, tem alguns filmes que você daria um destaque, assim, no sentido de que foram sucessos do ponto de vista de chegar em muitas salas, de ter uma circulação grande. Não sei se, né, isso foge um pouco do escopo do qual você já pesquisou ali, mas se tiver em mente, se você pudesse Eu comentar. não sei se propriamente de muitas salas, mas filmes que conseguiram. Ou, né, de uma reputação. Filmes que enfim. conseguiram um bom. Barro Humano teve um bom público, Uhum. né? E foi bem distribuído por uma major, né? Então, Barro Humano teve um bom público, por tudo que se sabe. Em geral, o que se chamava na época de filmes científicos, que no fundo são filmes eróticos, vários deles tiveram uma ótima repercussão de público, né? Vício e Beleza, por exemplo, que é um filme aqui de São Paulo, foi muito bem de público também. E passou em várias cidades, enfim. Passou até no exterior, foi exibido até no exterior. Então foi outro filme que obteve uma boa repercussão de público, pelo que a gente sabe. Então tem alguns casos, sim, pontuais de filmes de ficção dos anos 20, os brasileiros, né, que tiveram uma boa acolhida por parte do público, tá? Mas são a exceção, no fundo não são a regra. Em geral, os filmes de ficção tendiam a dar um prejuízo muito grande. O próprio João da Mata, lá em Campinas, foi muito bem recebido por parte do público, né? Então, há alguns filmes que tiveram, né, uma certa recepção por parte do público positiva. Temos mais, que eu te diria, assim, estéticos, aí eu diria que tem vários, né? Eu gosto muito de Brasa Dormida, os dois filmes do Medina que existem, né? Tanto Exemplo Regenerador, mas principalmente Fragmentos da Vida, são grandes filmes, né? Muito instigantes. E, claro, o Limite, né? Mas no caso do Limite, o filme não chegou nem a ser exibido comercialmente, né? E continuou sendo exibido não comercialmente, a cópia foi se deteriorando, né? Até praticamente não ser mais exibido, mesmo não comercialmente, mas isso já lá nos anos 50, 60. Né? Até a recuperação dele pela Funarte, já nos anos 70. E voltar a circular e tal. Queria entender assim, nós estamos falando de década de 20, são 100 anos depois. Quais desses problemas na cadeia produtiva como um todo do cinema que você vê que não se resolveram em 100 anos, permanecem aqui no Brasil, e também quais perspectivas que você vê? Talvez
Claro que não é igualzinho o problema, né? É evidente que as coisas Sim. se alteram, mas assim, digamos, talvez a característica mais pregnante é essa organização do mercado cinematográfico, principalmente, não o audiovisual como um todo, embora em vários pontos do audiovisual também, inclusive no streaming. Mas, enfim, uma organização do mercado em prol, no fundo, do cinema estrangeiro. E quando a gente diz estrangeiro, é uma forma simpática de não dizer norte-americano, né? Você tem uma organização de alguns eixos do mercado audiovisual, notadamente o cinematográfico, mas a gente pode falar do streaming também, que estão totalmente em prol do cinema norte-americano, né? E da parte do Estado brasileiro, uma timidez muito grande, né, em legislar de forma a proteger o produto nacional. Claro que nós estamos hoje melhores do que nos anos 20. Nos anos 20 não havia nenhuma proteção. Hoje há. É. Mas, no fundo, o Estado, a ação do Estado brasileiro ao longo do tempo variou muito também. Houve momentos de mais investimento e mais apoio, como na ditadura militar, ou também durante os dois primeiros governos do presidente Lula, enfim, momentos péssimos, como o governo Collor, o governo Bolsonaro, enfim, variou muito, é claro. Mas há uma característica geral, claro que ela está em maior ou menor medida, da ação do Estado brasileiro, que é, no fundo, uma percepção do cinema somente como cultura e não como indústria. Então, não, nós temos que ter cinema, porque, afinal, todos os países medianamente cultos têm cinema, então temos que apoiar. Tem apoio para produção, tem lá algum espaçozinho para distribuição e para exibição, etc. Mas essa ação do Estado não é de forma a, de fato, fazer com que o cinema se industrialize. Isso nunca ocorreu no história do cinema brasileiro. Você acha que isso se deve, de alguma forma, a um predomínio ideológico no sentido de como pensar a própria indústria e se colocar assim dentro de um campo que é contra o pensamento, vamos dizer, liberal de como funciona uma indústria? Como que você vê? Acho que não tem tanto a ver com liberalismo, porque isso, no fundo, essa ideia permeou governos que não eram liberais também, né? Aí, é que, de fato, o cinema americano, né, o audiovisual norte-americano, ele é tão pregnante, né, que para as pessoas, muitas vezes, elas não se referem, inclusive, ao cinema norte-americano, ao audiovisual norte-americano, como norte-americano, mas é o cinema. Nada era mais claro do que isso, do que uma locadora de vídeo. Para a maioria de vocês, não sei se vocês chegaram a entrar numa. Claro. Mas você tinha lá western, drama, comédia. No fundo era tudo filme americano, filme europeu ou filme de arte, que no fundo eram os filmes europeus, e filme brasileiro. Sim. Pega, bem, trazendo-os para o contemporâneo, Netflix. Chamadas Netflix. Comédias europeias. Comédias latino-americanas, comédias brasileiras, comédias. Sim. As comédias são nos filmes norte-americanos, em geral. Sim. Aí, às vezes, um ou outro, que não é para temperar. Então, essa concepção que o cinema americano vende, dele não como norte-americano, mas como verdadeiro cinema, no fundo, ela está incorporada nas pessoas, no público em geral, nós todos. Né? E no caso dos dirigentes brasileiros, muito claramente. Né? É claro que também, para não ficar tão assim só no ideológico, há pressões também. Né? No passado, quando o cinema desempenhava um grande papel econômico, eram frequentes as visitas do Jack Valente, né, que era o chefão da MPA, na época ainda MPAA, né, Motion Pictures Association of America, ao Brasil para pressionar o governo brasileiro. Hoje, não mais no cinema, mas no streaming, que é onde o interesse econômico agora está tocando de forma mais forte, né? Todos vocês devem ter acompanhado no ano passado, quando no início do governo se tentou tirar da gaveta um projeto de lei para taxar as plataformas de streaming, a pressão sobre o Congresso Nacional foi matadora. E aí o projeto foi engavetado, inclusive porque o projeto, se não fosse engavetado, ia ser derrotado no Congresso. Atualmente tem 2 projetos, no fundo, né? Um que as plataformas apoiam no Senado e que, no fundo,
É um projeto que é uma mãe para as plataformas, Sim. e o outro que estava na Câmara, mas que está caminhando muito devagar. E a pressão delas é enorme para que não haja nenhuma legislação, ou se houver, que ela seja a mais branda possível. Então, tem também um jogo, uma luta econômica aí, como havia no passado, onde os americanos e essas empresas sabem muito bem dos seus interesses e pressionam, né? E o Estado brasileiro tem muita dificuldade de negociar com isso, seja pelas pressões econômicas, seja por uma mentalidade em que vê o cinema de verdade como o cinema americano, então não consegue enfrentar. Notar que em relação ao streaming, só para fechar essa questão do streaming, fechar aqui, comentar, a Argentina já tem uma legislação de streaming. Não é uma coisa impossível que nenhum país consegue fazer. A Europa nem se fala, né? A Comunidade Europeia já tem bastante tempo. A Argentina já tem uma legislação interessante para o streaming. E o Brasil não consegue levar isso para frente, né? Notar também o seguinte, eu não sei se o streaming de forma geral, mas Netflix com certeza. Netflix conseguiu uma coisa que me lembra os anos 20. Só pra gente não achar que as pessoas dos anos 20 realmente eram ingênuos, coitadinhos dele. Não eram nada ingênuos. As pessoas estavam com seu horizonte ideológico, as suas lutas, como nós temos hoje. Mas eu dizia, ver os jovens torcendo por Netflix, inclusive contra taxações no Brasil, contra a legislação, é algo que remete, por exemplo, à postura de alguns cineastas dos anos 20 que não queriam nenhum tipo de taxação em relação ao cinema americano, nenhum tipo de oposição em relação ao cinema americano, porque eram fãs do cinema americano, amavam o cinema americano. Netflix conseguiu repor isso a pessoas jovens em geral, não só jovens, mas que estão entrando, enfim, na atividade, que se apavoram com a ideia de que Netflix pode ser taxado, ou pode ter alguma oposição em relação ao Netflix, são fãs de Netflix, né? Então esses fãs também não estão só nos anos 20, coitadinhos dos caras, estão hoje em dia também aí, né? Pegando essa questão até, né, como que você vê essa ideia de como o brasileiro se... Porque eu acho que tem uma questão de identidade nacional também, se ver no cinema, consumir cinema. Como você acha que isso afeta ou impacta a forma que a gente briga, eu digo assim, né, a sociedade de alguma forma se organiza para defender esses interesses e formas de consumo, né? Como que você vê essa ideia? É o seguinte, a ideia de... Bem, do ponto de vista teórico, eu sou muito crítico em relação às identidades nacionais. Mas não se pode deixar de reconhecer que a ideia de uma identidade brasileira, ou de uma identidade cultural brasileira, ela foi fundamental para os cineastas, entre outros produtores culturais, também foi importante para o pessoal da televisão. Mas enfim, a gente está falando mais de cinema, né? Foi importante para os cineastas como forma de luta e de pressão para que o Estado, para que a sociedade brasileira, enfim, para que os políticos no Brasil encampassem medidas protecionistas, por exemplo, em prol do cinema brasileiro. Tá? O que eu não estou muito convencido é que isso toque, assim, principalmente hoje em dia, né? A muitas camadas sociais. Eu acho que isso talvez no passado tocasse a mais, se não a todas, pelo menos a muitas camadas sociais. Hoje eu acho que há muito pouca gente interessa essa discussão de uma cultura brasileira, de uma identidade brasileira. Então, às vezes o discurso dos cineastas, que ainda apela muito para isso, fica um pouco em descompasso, né? Isso não tem a força ideológica que já teve em outros momentos, né? Talvez hoje em dia até mostrar que é um ativo econômico e tal, tenha mais força em termos argumentativos, em termos de convencer parcelas maiores da sociedade, né? Então, eu te diria isso. Agora, em relação ao Estado especificamente, aí depende muito do governo, no fundo. Mas um governo como o atual, o terceiro governo do presidente Lula, como é um governo que mantém algumas pautas tradicionais da esquerda e tal, aí é um governo que se mexe um pouco por esse discurso, né? O discurso do nacional, da identidade brasileira, da cultura brasileira, enfim. Também porque é um governo, claro, que tem um forte apoio nas categorias artísticas, nas categorias intelectuais, de profissionais, né? Do campo artístico, do campo intelectual. Então, isso é uma forma de pressão e de crença, talvez ideológica mesmo. Mas entendo que essa discussão acerca da cultura brasileira, de uma identidade cultural nacional, da produção artística brasileira como produtor e, ao mesmo tempo,
receptora de uma cultura nacional. Acho que toda essa discussão do Congresso Nacional que nós temos atualmente, acho que, por exemplo, a repercussão disso é muito pequena, baixíssima. Tem uma coisa que me intriga, né, que na década de 20 me parece assim ter uma certa mudança no perfil também de consumo do cinema, né? Pelo que eu vejo dos estudos, ele era uma coisa muito popular, né, no começo da década de 10 e tal, e a partir da década de 20 começa a ser validado como arte, começa a aparecer uma elite que consome, né? O Pedro, Ademar começam a conclamar por um projeto, inclusive, né, racista, elitista, do que deveria ser o cinema e as imagens do Brasil. Como que você vê essa perspectiva, assim, principalmente pegando na década de 20? Uhum. E até se você quiser comentar o que permanece, né? O que você acha que chega um pouco no contemporâneo dessa ideia do cinema? Nos anos 20, no Brasil, como em outros países, tá? No fundo, o público de cinema já era bem verticalizado. O que eu quero dizer com isso? Você já tinha um público de cinema nos anos 20 de diferentes classes sociais, tá? Desde o público mais elitizado, público de classe média, um público que a gente pode considerar popular. Evidente que não consumiam muitas vezes os mesmos filmes, às vezes os filmes eram diferentes. Né? Havia filmes que sim, que tocavam todas essas plateias, e outros que não. E principalmente salas de cinema eram diferentes. Né? Haviam salas mais caras, é claro que a frequência era mais elitizada, salas mais de classe média, salas mais populares. Então, nesse período, o cinema já, como eu disse, bastante verticalizado. Mas, em geral, não era entendido ainda como uma forma de arte. Em geral, entendido como entretenimento. Né? E, às vezes, também como forma de propaganda. Né? Mas, principalmente, como entretenimento. Como se disse depois, um lema de um grande grupo exibidor do Brasil é a maior diversão. Né? Cinema é a maior diversão. No caso brasileiro, é a partir dos anos 20, isso é pelo influxo principalmente francês, por uma influência principalmente francesa, que alguns pequenos grupos de intelectuais começam a entender o cinema também como arte. Isso a gente vai ver nos modernistas brasileiros, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, eles tinham interesse por cinema, não pelo cinema brasileiro, pelo cinema. Né? Oswald de Andrade vai ter todo um esforço, né, de fazer com que a sua escritura dialogue com o ritmo cinematográfico, etc. Sua poesia dialogue com o ritmo cinematográfico, etc. E também de um pequeno núcleo de alguns pequenos núcleos intelectuais, principalmente no Rio de Janeiro, que vão tentar fruir o cinema como arte. Né? Claro que Ademar Gonzaga, Pedro Lima tem uma participação nisso, mas aí é principalmente o Chaplin Club, né? Que é considerado hoje o primeiro cineclube brasileiro. Foi fundado em 28 por um grupo de jovens mesmo, pessoas que estavam na casa ali dos 20 anos de idade, né? E que vão fundar esse que seria o que foi o primeiro cineclube brasileiro, e a ideia justamente era fruir o cinema como arte. Né? Os dois nomes que mais se destacam ali são Otávio de Faria e Plínio Sequim de Rocha. E muitos dos filmes que eles discutem, no fundo, eram filmes de produção industrial. Na verdade, a maioria dos filmes que eles discutem, mas realizados por grandes diretores da história do cinema e que eles já consideram ali naquele momento. Então tem toda uma discussão, por exemplo, em torno do Aurora, do Murnau, que principalmente o Otávio de Faria vai se encantar pelo filme. Outros também, outros jovens também, críticos dali. Mas, de fato, o cinema começa a ser percebido de uma outra forma no Brasil. Claro que isso já ocorria, por exemplo, na França. Né? Na França você já tinha, desde os anos 10, toda uma tradição de perceber o cinema como uma manifestação artística, além de ser um entretenimento. Mas mesmo no Brasil isso vai ser ainda muito minoritário. É só depois da Segunda Guerra Mundial que vai se espraiar, assim, de forma mais geral no Brasil, a ideia de que o cinema era uma manifestação cultural, artística mesmo, além de uma maior diversão também. É meio que isso, né? Era um entretenimento, uma coisa vamos brincando assim, né? Nesse ciclo. Uma atividade de um caipira ali fazendo uma manifestação artística independente, não era visto de uma maneira séria. Não, é uma diversão, é um entretenimento. Né? É preciso entender também como as pessoas viam cultura nesse momento. Né? Hoje, por influência da antropologia, enfim, de muitas outras coisas, a gente percebe como cultura tudo que a gente faz. Né? Cultura, naquele momento, a concepção de cultura era coisas muito elevadas. Né? Sim. A alta literatura, pintura,
a dança, a música, e não é qualquer música também. Então, é uma concepção de cultura e de arte muito diferente.